Estamos hoje aqui na OAB Seccional Rio Grande do Sul, onde está acontecendo um evento sobre o Código de Processo Civil. Este evento é patrocinado, promovido pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, em parceria com a OAB-RS e com o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o IARGS. Doutora Rita Cortez, presidente do IAB. Qual a importância de se debater sobre o CPC em parceria com o IARGS e também com a OAB-RS? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no Rio Grande do Sul, feliz por estar realizando esse evento, que é um evento em parceria com a seccional do Rio Grande do Sul, mais o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, que já é um parceiro de muito tempo, e nós elegemos esse tema para realizar um evento pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul, a partir da nossa representação aqui específica, né? O Instituto tem sede no Rio de Janeiro e hoje nós estamos, vamos dizer assim, firmando a nacionalização dele através da nomeação de representantes em todos os estados do país. Não só a nomeação de representantes, mas também a criação de subsedes. Nós temos uma subsede hoje, eu estou aqui na seccional aqui da OAB do Rio Grande do Sul, e nós temos uma subsede, demos posse hoje, inclusive, na subsede, de novos membros. Então, o tema em si ele tem a relevância porque nós, do Instituto, sempre estamos colocando em debate as grandes questões que afligem a sociedade do ponto de vista jurídico e do ponto de vista social. Agora, hoje, a importância maior é realmente a nossa presença aqui, realizando um evento pela primeira vez, através da nossa representação local. E o CPC tem cumprido com a sua missão de modernizar a justiça? Olha, eu vejo que não, embora o processo é sempre um instrumento, né? Eu já dizia, isso aí é uma definição, um conceito clássico, né? Ele é um instrumento para que a gente possa concretizar o direito, né? E hoje nós temos grandes modificações em termos de processo. Acho que, principalmente quando teve a emenda constitucional 45, que houve toda a reforma do Poder Judiciário. Com a reforma do Poder Judiciário foram introduzidos alguns itens que realmente não existiam anteriormente. Eu acho que até algumas teorias meio exógenas, né, meio fora da nossa realidade. Então, eu vejo que é o seguinte, pelo grande volume de processos, a gente já pode ver que a gente não tem sido muito feliz nessas modificações. Mas eu ainda acredito que a justiça ainda é um caminho. Ainda hoje você tem os meios extrajudiciais de resolução dos conflitos, mas a gente nunca pode esquecer que a justiça também é um caminho e que a gente tem que estar de olho nela. E para estar de olho nela, a gente tem que estar de olho na estrutura, no sistema de justiça e no processo, né? Eu venho da área trabalhista, onde o processo é muito simples, o processo é oral, então nós temos assim, vamos dizer assim, menos complexidades, ainda que queiram criar uma complexidade no processo de trabalho. Mas acho que, inclusive, o processo civil hoje copia muita coisa do processo de trabalho. Enfim, é uma discussão imensa, né? São vários os aspectos e estamos aqui para debater, dar o primeiro pontapé nessa discussão a partir da nossa presença aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho que eu acho que é a cereja do nosso bolo hoje. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço, entendeu? Espero aí poder assistir, depois vocês me mandem o link que eu vou dar conhecimento a todos os nossos sócios lá no Brasil inteiro dessa entrevista e agradeço a gentileza de vocês. Doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS. Qual é a importância do Instituto estar participando desse evento sobre o novo CPC junto com a OAB e também com o IAB? Esse evento aqui é muito importante. E o Instituto dos Advogados, que realmente sempre promove a cultura jurídica, se preocupa com isso. Nós, inclusive, no dia, se não me engano, no dia 26 de junho, nós fizemos uma reunião almoço que teve o presidente Cláudio Lamáquia, que falou exatamente sobre o novo Código de Processo Civil e as conquistas da advocacia. Que, aliás, o nosso presidente Lamáquia teve um papel muito importante na maioria das conquistas da advocacia. E agora nós estamos fazendo este evento aqui,
fomos procurados pelo Dr. Paulo Leal, estamos fazendo junto com o Instituto dos Advogados Brasileiros. Estamos aqui recebendo a visita da doutora Rita Cortes, que é presidente do IAB, e este evento também é IAB, Instituto dos Advogados e Ordem dos Advogados. E também tem o apoio de diferentes instituições, como o Tribunal do Trabalho, a SATERGS, enfim. E é excelente, porque, inclusive, ele está olhando mais do ponto de vista trabalhista, do processo trabalhista. Nós acabamos de assistir uma grande aula de história do Dr. Paulo Leal sobre toda este problemático, como é que surgiu, como era o Código de Processo Civil, as alterações sofridas. Agora nós vamos ouvir o nosso ex-presidente da UAB, Dr. Luiz Carlos Levenzon, também um grande estudioso e um grande conhecedor do assunto, e depois o desembargador Rossaldo Araújo, Francisco Rossaldo Araújo, que já presidiu o Tribunal Regional do Trabalho, que naturalmente vai ter uma contribuição muito grande e efetiva sobre esse assunto. Então, eu acho que a sociedade do Rio Grande do Sul e toda, digamos, a sociedade brasileira está de parabéns, porque esse evento é muito importante na vida, não só dos advogados, mas de todos os operadores do direito. Como o IAS contribui de forma técnica sobre o novo CPC? Nós temos os nossos departamentos, todos com grandes juristas, e todos os departamentos, cada um na sua área, está fazendo estudos profundos sobre esse assunto. Dr. Paulo J.B. Leal, qual a importância deste evento de hoje? A importância é o estabelecimento de um diálogo entre os advogados, a magistratura, e para tentar entender os 10 anos do Código de Processo Civil e o que significa ele na administração da justiça e na resolução de conflitos, já que se trata de um dispositivo novo, tem apenas 10 anos, e precisamos compreender o que significou esse novo Código de Processo Civil para a sociedade brasileira e para os operadores jurídicos. A história do direito ajuda a compreender melhor esse novo CPC? Com certeza. Se nós formos buscar a gênese dos códigos de processo civil, desde 1850, quando nós tivemos o regulamento 757, passando pelo Código de 39, de 73, as legislações que houveram na segunda metade ali da década de 80 e 90, certamente a história dessas instituições permite compreender especialmente esse novo Código de Processo Civil e a realidade brasileira. Quais as principais mudanças que o novo CPC trouxe para os advogados? Eu diria que o novo CPC dignificou a advocacia. Permitiu que se pudesse exercer a nossa profissão de uma forma mais elevada, mais tranquila, com mais segurança. Então, assim, por exemplo, prazos processuais contados só em dias úteis, as férias que os advogados passaram a poder desfrutar, que não tínhamos. Eu sou do tempo em que a gente trabalhava fim de semana, janeiro, fevereiro, então esses dois aspectos. A questão fundamental dos chamados honorários de sucumbência, que são os honorários que são devidos ao advogado vencedor da causa, isso é uma novidade que ficou disciplinada no novo código de forma objetiva, com patamares definidos e que antes não tinha, os juízes fixavam os honorários por critérios subjetivos, o zelo do advogado, a qualidade do trabalho, e normalmente eram valores que eram fixados de forma não expressiva, e isso prejudicava o trabalho do advogado, anos e anos de atuação, e o resultado econômico da demanda era mínimo, né? Então, considerar os honorários advocatícios como tendo caráter alimentar, que permitiu a preferência para receber valores que decorressem do exercício profissional. Então, esses temas todos foram criados no novo CPC, mas eu queria dizer uma coisa de grande relevância que eu acho. O presidente Lamáquia, Cláudio Lamáquia, na época era presidente do Conselho Federal, e nós temos dito que esse código tem o DNA da advocacia gaúcha. E realmente aqui surgiram ideias no sentido de valorização da advocacia
e que terminaram sendo esculpidas nesse novo código. Então, assim, realmente houve um avanço muito grande na valorização da advocacia, na dignidade da advocacia com o novo CPC. A conciliação e a mediação ganharam mais força? Ganharam mais força, mas eu considero a conciliação e a mediação uma questão mais cultural do que processual propriamente dita. Porque eu vejo assim, as pessoas, no caso da arbitragem, por exemplo, que se processa fora do judiciário, não é um tema que teve grande desenvolvimento no país. E a conciliação e a mediação, que foram previstos no novo código como uma forma de cooperação das partes para obter um resultado da demanda de forma consensual e mais rápida, elas não tiveram, assim, na realidade dos processos, não tiveram uma repercussão tão grande como se esperavam, né? Não tiveram nem agora no Supremo Tribunal Federal, com a reunião entre o Congresso e o Executivo para resolver o problema do IOF, né? Então, não é fácil isso, né? Mas acho que esse é um tema que precisa ser melhor estimulado, para que tenha uma eficácia maior na solução das demandas judiciais. Dr. Raimar Machado foi um dos palestrantes hoje do novo CPC. O que o senhor poderia falar resumidamente da sua palestra de hoje? Boa tarde, é um prazer falar contigo novamente. Eu fiz um esboço a respeito do que tem ocorrido hoje nas chamadas reclamações constitucionais, que é uma figura que não é nova, né? Ela remonta à nossa Constituição Federal de 88, mas, aliás, ela é anterior à própria Constituição, embora ela tenha entrado a nível constitucional em 88. É uma figura através da qual a parte que está inconformada com uma determinada decisão judicial pode atacar diretamente a decisão frente a uma corte superior, se essa decisão afronta, por exemplo, uma súmula vinculante de outro tribunal, né? É um dos exemplos. Tem vários outros casos, mas que eu citei durante a palestra. Então, eu fiz um paralelo entre o que seria a competência formal do STF, né, como guardião da Constituição e última palavra como intérprete da Constituição, e a competência material das cortes especializadas, como é o caso da Justiça do Trabalho. Me posicionei entendendo que deveria existir um mecanismo que privilegiasse o entendimento das cortes especializadas, porque a satisfação da sociedade com relação à produção da justiça tem a ver com a qualidade da justiça que é produzida, e não necessariamente com a autoridade da qual emana essa decisão. Então, a Suprema Corte ela tem realmente a última palavra, mas não detém necessariamente a qualificação superior sobre todas as especialidades. E o meu tema foi esse. Qual seria o seu conselho como advogado especialista em direito do trabalho? Não, eu creio que é importante nessa situação de oposição a uma reclamação constitucional que se tente verificar as distinções que existem entre os casos que já foram julgados pelas cortes superiores e que geraram então esses precedentes ou essas súmulas ou essas decisões com repercussão geral, e os casos que estão sendo julgados pelas cortes inferiores, ou pelas cortes de menor hierarquia, melhor dizendo, e que podem ser alvo de uma reclamação constitucional de modo indevido, por não serem exatamente os mesmos casos que geraram as decisões que foram afrontadas. Então, eu digo assim que a procura das distinções entre essas decisões talvez seja o mais relevante. O programa Âncora Livre hoje vai fazer o acompanhamento da solenidade de abertura da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Esse evento marca a posse de uma nova associada, doutora Bartira Pistori Merlim, e também homenagem a 6 associados: a desembargadora Maria Berenice Dias, a presidente da Caixa dos Advogados do Rio Grande do Sul, a doutora Neuza Bastos, também a advogada Maria Helena Gonçalves, ao decano do IARCS, doutor Hélio Faraco de Azevedo, o doutor Jorge Trindade e o desembargador Wilson Daróis.
Doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS, por que é importante rememorar e comemorar a criação dos cursos jurídicos no Brasil? Bom, nós aqui no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, no mês de agosto, nós comemoramos o mês da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Porque os cursos jurídicos no Brasil foram criados o dia 11 de agosto de 1927. Porque a partir exatamente da criação dos cursos jurídicos no Brasil, aquelas pessoas que foram se formando, os bacharéis em direito, é que conseguiram criar o direito no Brasil, porque até então todas as nossas instituições jurídicas eram tudo português, as nossas leis eram portuguesas, e a partir daí aquelas pessoas foram se formando e foi criando um desenvolvimento muito grande, porque eram os brasileiros que estavam tentando criar os tribunais, criar as leis, e isso deu um desenvolvimento da nacionalidade brasileira muito grande. Presidente da OAB-RS, Dr. Leonardo Lamáquia, presente aqui no IARGS, onde já foi e continua sendo a casa dele. O que significa o evento de hoje? Quero cumprimentar a presidente Sulamita Cabral, dizer da minha alegria de estar aqui nesse evento que já é tradicional de abertura, né, do mês da comemoração dos cursos jurídicos do Brasil. E nós também comemoramos o mês da advocacia. E cumprimentar, então, em nome da nossa presidente Sulamita Cabral, toda a diretoria do Instituto, essas justas e merecidas homenagens. Eu vim abraçar todos os homenageados. Quero cumprimentar a todos que foram justamente homenageados na pessoa da nossa presidente da Caixa de Assistência, Neuza Bastos, que foi uma grande vice-presidente, caminhou do meu lado nos últimos 3 anos e agora está fazendo um trabalho brilhante aí à frente da Caixa de Assistência, né? E uma alegria sempre rever os colegas de diretoria, eu que estive aqui no Instituto, muito aprendi aqui com a presidente Sulamita e com tantos colegas no período em que fui diretor tesoureiro, primeiro tesoureiro e depois vice-presidente. Então, uma alegria sempre estar aqui, esses eventos que nos fazem reafirmar, né, a nossa importância como operadores do direito, e o IARGS que também agrega tantos operadores do direito, não só a advocacia. A desembargadora Maria Berenice Dias é uma das homenageadas na data de hoje. O que significa para ti receber esta homenagem com uma coleção de outras homenagens que você já recebeu? Aqui o IARGS, assim, mora no coração de todos nós. Nós amamos essa casa de cultura, mas é uma casa de afeto, de acolhimento. Então, estar aqui hoje recebendo essa homenagem, numa data tão significativa, é muito emocionante. Só podia ser o IARGS para fazer isso. A Sulamita maravilhosa, a Terezinha maravilhosa. Alguma mensagem que gostaria de deixar registrada na data de hoje? Eu vou dar um spoiler, mas assim, ó, eu vim pedir que nós todos acabamos repensando essa história de nos chamar Instituto dos Advogados, a Ordem dos Advogados. Eu não consigo me conformar que nós sejamos tão invisibilizadas assim, até porque nós já somos, desde 2021, a maioria dos advogados deste país. Então, essa invisibilidade, no fundo, nos agride e acaba nos matando. Querida, meus parabéns, sucesso e volte sempre aqui à casa. Isso aqui é a minha casa. A doutora Bartira Pistori Merlim toma posse hoje no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Doutora Bartira, o que significa essa posse na sua trajetória profissional? Olá, muitíssimo obrigada pela referência. É um incrível prazer estar aqui hoje e tomar posse nesse incrível instituto que o ano que vem completa 100 anos de existência. E, para mim, é simplesmente maravilhoso e, para minha trajetória profissional, é, sem dúvida, um marco muito importante, principalmente porque eu venho indicada pela doutora Liane Bestetti, que é minha madrinha e minha grande inspiração, juntamente com a doutora Maria Berenice Dias, que é a minha inspiração lá do direito das famílias, lá do IBDFAM, de onde eu nasci ali com ela, e a doutora Sulamita. Então, são 3 grandes mulheres maravilhosas, inspirações, e que sem elas
nós não teríamos esse espaço para nós, jovens mulheres advogadas. Então, eu chego a me arrepiar, porque é uma honra estar aqui, neste lugar, e com essas 3 mulheres incríveis. Parabéns e muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Dr. Jorge Trindade é um dos homenageados no evento de hoje. Ele é o diretor do Departamento de Psicologia Judiciária. O que significa esta homenagem no dia de hoje dada pelo IARGS? Olha, é um reconhecimento muito importante e para mim constitui uma grande honra saber que o IARGS é uma instituição que reconhece o trabalho de seus membros. Não só reconhece, mas investe, incentiva, proporciona, propõe alternativas, encaminhamentos, soluções, opções. Então, é um momento importante, é um momento que o IARGS, já perto do seu centenário, vai se consolidando progressivamente, de modo que, como membro do IARGS, eu reafirmo que é uma grande honra, é uma grande satisfação receber esta homenagem e, mais do que agradecer, talvez só exista uma forma de fazê-lo, que é comprometer-se. E o que eu me proponho é cada vez mais me comprometer no sentido de cooperar com os destinos dessa instituição. A doutora Maria Helena de Moraes Gonçalves também é uma das homenageadas na data de hoje. O que significa ao longo da sua carreira, do alto de 89 anos, receber essa homenagem na data de hoje? Eu fico tão faceira, tão feliz, fico bem boba, assim, que nem guria nova, sabe? Porque eu atribuo o carinho das pessoas, a amizade que as pessoas têm por mim, porque a minha vida foi uma vida normal, como a vida de qualquer mulher, com filhos, com profissão, com N coisas para fazer, com pecuária para administrar, com a profissão para exercer, e por aí se vai, né? Mas eu estou bem faceira hoje, bem feliz. Parabéns, querida Maria Helena. Muito obrigada. Dr. André Jobim de Azevedo é filho do nosso decano aqui do IARGS, o Dr. Hélio Faraco de Azevedo, que não pôde estar aqui presente por uma questão física. O que poderia dizer em nome do seu pai hoje? Em primeiro lugar, agradecer a homenagem, mas sustentar que ele ficaria triste em vir porque ele não está bem de saúde. Então, eu e a Lúcia, minha irmã, viemos representá-lo. Olha, é um homem, um advogado, decano do IARGS, como tu bem referes, e que tem um legado em vida. Ele está vivo, está bem, mas não tanto, e deixa um legado para todos nós de exercício profissional qualificado, adequado, honesto, combativo e, portanto, alguém que, em nome da advocacia e do direito, tem muito a nos ensinar. É com enorme alegria que nós viemos aqui representá-lo e receber essa homenagem do Instituto, do qual ele é decano, como dissemos. Um grande abraço do IARGS ao decano. Muito obrigado. Doutora Neuza Bastos, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. O que representa ter recebido hoje essa homenagem do IARGS? Uma honra muito grande em receber essa distinção do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS, que é uma instituição centenária e que é orquestrado pela nossa querida, inspiradora presidente Sulamita Santos Cabral. Para mim, realmente é uma honra estar aqui dentre tantas pessoas de renome no meio jurídico. É uma honra mesmo. Essa entidade que engrandece aqui toda a advocacia do Rio Grande do Sul, me sinto mesmo muito homenageada e muito gratificada, agradecida. Gratidão é o sentimento do dia de hoje. Mérito seu, parabéns. Muito obrigada, obrigada a ti também, Terezinha. No mês comemorativo à criação dos cursos jurídicos no Brasil, o desembargador Wilson Darois ganhou uma grande homenagem hoje do IARGS. Fale a respeito, o que significa para o senhor? Bem, primeiro é preciso reconhecer o trabalho e agradecer muito o trabalho da nossa presidente. Nossa presidente, a Sulamita dos Santos Cabral, tem feito um trabalho excepcional à frente do nosso IARGS
tem realmente deixado com esse trabalho a imagem do nosso Instituto nas primeiras páginas do Brasil, sem dúvida nenhuma, e isso evidentemente tem que ser reconhecido, né? Essa dedicação, esse esforço, esse trabalho honesto, dedicado dela, e eu quero primeiro homenagear e agradecer a nossa presidente e ao nosso IARCS. E depois, é lógico, hoje eu recebi uma homenagem junto com outros colegas, né, pelo trabalho que também desenvolvo aqui, um trabalho também dedicado, um trabalho responsável, um trabalho que me dá muitas alegrias e principalmente, não posso deixar de dizer, me traz muitas amizades aqui. Aqui é um lugar em que se estuda, sim, se aprofunda, mas se vive, se convive e se faz muitas amizades, amizades boas e que a gente leva para a vida inteira, sem dúvida nenhuma. Então eu agradeço muito, agradeço ao IARCS, agradeço à doutora Sulamita, agradeço à diretoria do IARCS, que decidiu me conceder essa homenagem, fazer essa homenagem. Eu sei que eu não mereço tudo isso, mas isso para mim representa muito e levarei para o resto da vida esse agradecimento por essa homenagem. Muito obrigado. Parabéns e muito obrigada. Estamos encerrando o programa Âncora Livre, que conta com o apoio da Associação dos Procuradores Municipais de Porto Alegre. Aguardamos vocês em próximas edições. Até lá!